Cidade que não é planejada, não tem muita acessibilidade, né? É complexo, você tem que ser esperto, né? Não existe assim acessibilidade praticamente nenhuma, né? Falta ajuda para as pessoas que têm deficiência de todos os tipos, não só deficiência física, como visual, auditiva, principalmente porque aqui na Paulista é o único lugar que tem as linhas na calçada para deficiente visual, né? Não, acho que não tem outro lugar em São Paulo que tenha linha de deficiente visual na calçada. Tem as pessoas que acham coitado tal, e tem o próprio deficiente, muitas vezes ele acha que a sociedade tem obrigação, todo mundo tem obrigação de fazer as coisas diferentes para ele. Não tem obrigação, as pessoas ajudam porque querem, não que sejam obrigadas, né? A cidade não se preocupou em evoluir para trazer o conforto dela poder ir para qualquer lugar em São Paulo. É uma entrada ou outra de rua que você tem rebaixado para cadeirante e também, agora, esse tipo de calçada que tem aqui na Paulista e nas outras regiões mais nobres, nas regiões mais pobres não tem mesmo. Os problemas de transporte, né, os problemas das moradias das pessoas carentes, né, e mesmo classe média, de um modo geral, a mobilidade é muito comprometida na nossa cidade para a pessoa com deficiência. Todas as deficiências, deficiência visual, auditiva, intelectual, né, física. Então todas as deficiências elas penam muito na nossa cidade, principalmente nas regiões periféricas, onde não existe nem calçada adequada, né. Somente algumas avenidas centrais é que você tem uma calçada mais adequada, um transporte público eficiente e tal. E mesmo assim não é 100%. Então a questão da calçada é importante, é a acessibilidade física, né? A gente tem a questão da acessibilidade na comunicação, né? Quando a gente fala de acessibilidade, você está falando também da comunicação. Então, do surdo, por exemplo, você tem a questão da Libras, né? A inclusão digital para o cego, né? E a acessibilidade física. Então, a acessibilidade física, arquitetônica, calçadas. Qual é o problema das calçadas em São Paulo? O problema das calçadas, estou parecendo político aqui, né, gente? Mas assim, o problema das calçadas é que elas são uma porcaria. E por que elas não são padronizadas, são esburacadas, né? E porque cada cidadão que tem uma residência, tem um comércio, né, ele faz a sua própria calçada. A gente tem que acordar e entender que quem tem que fazer a calçada é a prefeitura. E a gente tem que cobrar dela fazer essa calçada de maneira padronizada e uniforme. E cobrar de cada proprietário uma taxa sobre essa conservação desse equipamento urbano. Esse é um equipamento urbano, as calçadas. E o que a gente tem? A gente daí teria o quê? Teria uma calçada padronizada, onde você teria o espaço reservado para as árvores, poucas árvores a gente tem em São Paulo, né? Uma área que fosse permeável, né? Então assim que não tivesse tantas enchentes, porque as calçadas têm que ser permeáveis, e uma passagem, né, para a pessoa, para o cidadão, né, a pessoa com deficiência, e para as pessoas circularem. Então essa é a calçada ideal, com guia rebaixada. E não é guia rebaixada, né? Toda vez que você chega no final de uma rua, de uma calçada para o começo de uma rua, onde tem uma faixa de pedestre, ela deveria suavemente descer, e não ter uma guia rebaixada. Ela tinha que ser suave essa descida, porque daí você evitaria acidentes. Então a cidade só ganharia com calçadas mais acessíveis, né? E sonhando alto, porque a gente tem que ser otimista nesse país, né? Recurso tem, a gente aplica mal, né? Ciclovia nas calçadas, né? E se isso fosse uma vontade coletiva do paulista, né, a gente aceitaria até reformas, né, na própria lei de zoneamento, para que as calçadas tivessem um tamanho maior, naqueles locais onde os imóveis foram comendo a calçada, né, diminuindo as ruas. Então, diminuir o espaço para o carro, aumentar o espaço das calçadas, né? Isso está sendo feito em muitos países da América Latina, que são países como a gente, né? Países em desenvolvimento, alguns até
países mais pobres e que estão fazendo calçadas melhores do que as nossas. As nossas calçadas, e São Paulo tem que ser referência, tem que mudar isso. A tribo eram 6 integrantes, né? Então eram os 4 deficientes visuais, e Orlando tinha 30% da visão de um lado, e eu era a visão normal, porque a miopia está cada vez mais se insinuando aí. Mas digo assim, a minha experiência com eles, né, que eu tenho aprendido muito, e a questão da deficiência hoje, não só da deficiência visual, né, mas da deficiência física, de uma forma geral, da acessibilidade, da inclusão, né? Então, são temas que eu acho que, obviamente, você não precisa ser portador de alguma deficiência, né, para você levantar uma bandeira dessa. Eu, no caso, especialmente por conviver com eles, eu acho que eu tenho até um dever moral, né, de tomar as dores, porque a gente vive num país em que essa questão da cidadania há um déficit enorme, né, em termos do alcance das cidadanias, né, especialmente para o deficiente físico, deficiente visual. Então a tribo tem participado de muitos eventos, né, voltados para essas questões, sempre tentando resgatar os direitos dos cidadãos deficientes. Pode ser cadeirante, pode ser deficiente auditivo, deficiente visual, e a gente tem aprendido muito nesse sentido também. Então a gente sabe que a música e a arte, de uma maneira geral, são ferramentas muito importantes, assim, no sentido de promover a inclusão, né, inclusão social, inclusão profissional, porque se você analisar as escolas de cegos do Brasil, no geral, são muito mal aparelhadas, né? Falta um pouquinho mais de atenção para equipar essas escolas com possibilidade de curso, de arte, de música, que tem muitas pessoas que têm um talento, e esse talento pode se tornar uma profissão, né? Então eu acho que a gente tem participado de eventos até no exterior, nos Estados Unidos, com essa abordagem, e aqui no Brasil também. E nunca é demais. Acho que o contingente de deficientes físicos no Brasil é enorme, né? Então, de deficientes no geral, e acho que a sociedade tem que estar mais atenta para isso, né? Para a questão do acesso, do transporte público, o acesso na rua, a sinalização. Tudo isso é fundamental. Os países mais modernos, mais avançados, eles já têm, né, uma legislação e uma infraestrutura muito mais adaptada nesse sentido, né? E acho que o Brasil ainda está muito atrasado. Então é importante a gente estar falando isso e estar clamando por esses direitos, né, que são direitos. Acho que os governantes estão aí, não é para fazer graça, eles têm que atender a demanda social, e essa é uma demanda das mais importantes. Então, que sejam ouvidos, né, o povo, que eles realmente façam jus ao salário que eles ganham como governantes, fazendo o mínimo possível para dar uma condição digna para todos os cidadãos aí. Hoje eu acesso especial vai entrevistar ela, psicóloga, publicitária e deputada federal, Mara Gabriel. Tudo bem, Mara? Mara, quando você decidiu assim entrar para a política? Quando? Foi em 2004. Quando eu comecei a me sentir muito limitada como presidente de ONG para fazer tudo que eu tinha vontade de fazer. Daí eu dei vontade de mexer na cidade mesmo, mudar a cidade. De onde surgiu a ideia de você fazer algum livro? Íntima Desordem, né? Não, Íntima Desordem. Então, na verdade, assim, eu escrevo para uma revista, a revista TPM, Tempo para a Mulher, desde a primeira edição. E daí, acho que foi junto com a editora a ideia de reunir 50 textos e publicar. Você poderia falar pra gente um pouquinho sobre o seu ensaio da revista 3? Do ensaio que eu fiz? Então, fizeram esse convite. Primeiro achei que a pessoa que fez esse convite estava louca, porque eu não tinha pensado nessa possibilidade. E daí eu fui fazer e assim, foi super bacana, porque primeiro que tinha um monte de gente pra ficar mexendo em mim, colocando em tudo quanto é posição, né? Pra mim é super saudável. E depois que eu pude ver o meu corpo em várias posições, porque a
falta de mobilidade te impede um pouco de olhar teu corpo de vários jeitos. Então, assim, foi super bacana e depois disso eu acabei fazendo várias... eu fiz comercial de TV, fiz propaganda, fiz campanhas e eu fiquei tetra e virei modelo. Então foi bem gostoso. Eu lembro que foi recorde de carta na revista Vida, né? De muita gente escrevendo. E você encarando uma boa, já com gente? Claro, foi uma boa, lisonjeada. No seu dia a dia, assim, quando você não está a trabalho, assim, o horário que você controla, eu gosto de comer bem, gosto de tomar um vinho, gosto de tomar sol, de passear, gosto de ir ao cinema, gosto de ler, gosto de e outras coisas. Sim. E o prêmio da revista Cláudia em 2008, como você participou? Então, eu fui indicada para o prêmio, né? É uma honra, porque são mulheres só que são indicadas. Muito bacana. Eu senti reconhecimento do meu trabalho.